Vamos lá, nós vamos direito administrativo, professor Antônio Helder, mais do que uma aula, o gabarito da tua prova, nós vamos responder agora, nós vamos responder 10 questões de direito administrativo e eu vou mostrar exatamente como é que eu quero que você se comporte na hora da sua prova, beleza? Vou deixar aqui a minha imagem de lado, preparei as questões aqui, fiz questão de deixar o ano, as 10 questões, ou é 2020 ou é 2019, para vocês saberem como está sendo trabalhado isso aí pela Banca CESP. Fiz questão de deixar o órgão, para nós sabermos de onde foi essa prova, qual o estado, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão, Ministério Público do Ceará, Banca CESP 2020. Diz assim, ó, o direito de petição. O que é petição? Petição é pedir algo a alguém, beleza? Então, o direito de petição aos poderes públicos. Você vai pedir algo ao poder. Como é que eu tiro isso aqui? Beleza. Ó, você vai pedir algo aos poderes públicos, beleza? Isso está assegurado aonde? Está assegurado na Constituição Federal de 88. Impõe, obriga quem? A administração. Obriga o que a administração? O dever de apresentar tempestiva resposta. Ou seja, a administração ela vai ter que apresentar uma resposta a você pelaquela pergunta que você fez, beleza? A demora excessiva. Ó, o bizu do enunciado dessa questão mora aqui. A demora excessiva, vou colocar de outra cor, é injustificada, ou seja, a demora excessiva e injustificada de quem? Da administração para cumprir essa obrigação é omissão violadora do princípio da eficiência. Então, a questão disse até agora aqui, quando você pede alguma coisa, quando você peticiona alguma coisa aos poderes públicos, a administração ela tem que responder a você de forma clara, de forma tempestiva, certo? E se demorar, se houver uma demora excessiva e injustificada, beleza? Helder, pode haver uma demora justificada? Pode. Helder, me dá um exemplo. Ó, imagina a seguinte situação na pandemia do coronavírus. Vários servidores estão trabalhando em teletrabalho, né? Estão trabalhando em casa. Então, se você peticiona algo à administração pública, nesse momento ela pode arguir que essa demora um pouco excessiva é por causa dos servidores que não estão lá na repartição, estão em teletrabalho. Então, assim como as lojas, os sites, quando a gente vai comprar alguma coisa, estão dizendo isso, a administração também pode. Nesse momento, fere o princípio da eficiência? Não necessariamente. Por quê? Porque tem uma demora justificada. Beleza? Agora, segundo o STJ, então, perceba que essa prova é uma prova de promotor de justiça. Então, é uma prova um pouco mais elaborada. Então, segundo o STJ, então, o cara que estudou para essa prova, o cara tem que ter estudado qual é o entendimento do STJ, qual é o entendimento do STF, certo? Quando as provas são mais difíceis, a ideia é o cara estudar o que é que o STF entende de tudo, o que é que o STJ entende de tudo. Helder, e onde vai estar isso? Isso vai estar nas súmulas, isso vai estar nos pareceres dos tribunais, tá certo? Na jurisprudência, isso vai estar nesses lugares. Então, por isso que a galera estuda pra caramba. Segundo o STJ, por colocar em xeque a legítima confiança. Então, outra coisa que eu quero falar, legítima confiança. O cidadão, ele tem uma legítima confiança na administração, certo? Um princípio que muitas vezes a gente não fala muito, mas até o CESP cobra em provas, é o princípio da confiança jurídica. O cidadão normal, quando eu falo cidadão normal, estou dizendo eu, você, sua mãe, seu vizinho. O cidadão, ele crê que aquele trabalho da administração, ele está sendo justo, ele está sendo legal, ou seja, dentro da lei. Então, há um princípio da confiança jurídica do cidadão, do particular. Beleza? Então, vou voltar. Segundo o STJ, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita na atuação da administração pública,
tal demora, que demora? A demora excessiva e injustificada. Ó, isso aí é português. Tal demora, que demora. Ó, se liga lá no começo do outro período, né, da outra frase. A demora excessiva e injustificada. Tal demora atenta também, ou seja, além de atentar contra o princípio da eficiência, atenta também contra o princípio da, obviamente, que a gente está falando de, obviamente que a gente está falando de moralidade, certo? Por quê? Porque essa demora excessiva e injustificada, ela afeta não só o princípio da eficiência, como também o princípio da moralidade administrativa, né? Por quê? Porque a atuação do servidor público, ela tem sempre que ser pautada na lei e na moralidade administrativa, pautada nos princípios da administração. Então, fazendo uma comparação entre esses dois princípios, a gente já consegue entender aquela coisa que eu sempre falo para o aluno. Cara, os princípios da administração pública, eles não se anulam, eles se completam. Então, perceba que a questão do CESP, a questão de promotor de justiça, ela trouxe exatamente essa ideia, que o princípio da eficiência, conjugado com o princípio da moralidade, se houver uma demora excessiva e injustificada na resposta que a administração deve dar ao particular que peticionar alguma coisa ao poder público, essa demora fere tanto o princípio da eficiência como também o princípio da moralidade. Beleza? Então, a gente percebe várias coisas nessa questão, que é muito legal, que os princípios abre teu coração para Jesus, abre teu coração para Jesus. Os princípios da administração pública, eles não se anulam, eles se completam. Beleza? Show de bola? Vamos para frente. Não vamos perder tempo não, vamos para frente. Outra questãozinha, agora eu trouxe da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Prova de auditor fiscal feita pela Banca CESP, também em 2020. Disse assim, ó, em relação à organização do Estado, perceba que aqui a banca vai falar de organização do Estado e da administração pública, julgue o item a seguir. O princípio da legalidade. Ó, o princípio da legalidade é o ponto central dessa questão. Você está me vendo, se você está vendo isso aqui no YouTube, se você está vendo essa aula, né? Quem está escutando no podcast não tem como ver. Mas se você está vendo isso no YouTube, você está vendo que eu estou colocando, eu estou marcando com marca-texto aqui virtual, né? Do meu computador, eu estou marcando as principais palavras, os principais termos que você tem que fazer, que você tem que analisar na hora da prova. Daí como é que eu vou fazer isso? Eu vou levar um marca-texto para a prova? Óbvio que não, né? Pô, tu vai levar caneta, né? Tu vai levar uma caneta preta, tu pode levar uma caneta azul também. Então, se tu pode levar uma caneta azul, mas tu tem que marcar de caneta preta o gabarito, e a tua redação tem que fazer de caneta preta também, tu leva uma canetazinha azul também, né? Se puder no edital, obviamente, para circular as palavras-chave das questões, porque isso vai ficar bem mais fácil de tu entender a questão no final. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou botando marca-texto que na hora da prova você vai ter que colocar lá de caneta preta. Ou de caneta lá, não vai ter que marcar, beleza? Então vamos lá. O princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. Ó, apenas ao Poder Executivo Federal. Coloca aí no teu caderno. Coloca aí no teu caderno. Coloca aí no teu caderno. Uma observação. OBS. Ó, a gente sabe que o caput, se você está escutando esse podcast, eu estou digitando o que eu estou falando agora, certo? Para, no final, eu fazer um PDF já com resumão da aula, das questões, né? E eu vou enviar para a pessoa que me pedir aí no direct, no Instagram, eu envio esse PDF para você. Beleza? Então, vê, a gente sabe que no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 88, a gente sabe que eu tenho lá o famoso LIMP, né? Que é a legalidade, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a gente encontra no caput do artigo 37 exatamente o enunciado dizendo que
todo mundo da administração deve obedecer aos princípios. Inclusive, todo mundo da administração, todo mundo dos poderes executivo, legislativo e judiciário, em qualquer instância, seja na União, nos estados, Distrito Federal e municípios, deve obedecer aos seguintes princípios: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a questão está errada por quê? Porque a questão diz que o princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. Tem dois erros aí. Se aplica também ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, e se aplica também ao Poder Executivo municipal, estadual e distrital. Certo? Então, eu encontro dois erros exatamente nessa questão. Beleza? Vamos para frente. Questão de procurador-geral. Creio que é procurador-geral. Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. Prova feita em 2019 para o cargo de analista judiciário da Procuradoria. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fatiar a questão. Vamos analisar o que a questão pede. Com relação à origem e às fontes do direito administrativo, ao sistema administrativo e à administração pública em geral, julgue o item que se segue. Foi que o enunciado disse até agora? Nada. Ele só aglomerou um monte de assuntos, né? Eu tenho as origens e as fontes, o sistema administrativo, a administração pública em geral. Quando ele diz em relação à administração pública em geral, julgue o item que se segue, então ele pode perguntar qualquer coisa que ele queira. Beleza? O conjunto de prerrogativas e restrições. O bizu dessa questão está aqui. Prerrogativas e restrições. O que são prerrogativas? Poderes que são dados à União. E o que são restrições? Limites dados à União. Então, a União, o conjunto, né? O conjunto de poderes e de restrições dada à administração pública, eu acho que eu estava falando União, né? Dada à administração pública, isso vai se conjugar no que a gente chama de regime jurídico-administrativo. E o que é o regime jurídico-administrativo? De um lado, a administração ganha poderes, né, para atuar, sua atuação administrativa, do outro lado, ela tem que obedecer também limites. Né? Esses limites são impostos tanto pela lei, como também impostos pelos princípios e pelas regras do direito. Tá certo? Então, vamos lá. O conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a administração pública e que não se encontra nas relações entre os particulares, obviamente. Por quê? Porque entre os particulares, entre eu e você, por exemplo, nós como particulares, nós não vamos ter prerrogativas nem restrições. Beleza? Constitui o regime jurídico administrativo, questãozinha com certeza correta. Por quê? Porque traz exatamente o conceito de regime jurídico administrativo, que são as prerrogativas e as restrições dadas e impostas, né, dadas prerrogativas, impostas limites à administração pública, certo? Isso é o regime jurídico administrativo. Continuando ainda na mesma prova, a gente encontra no mesmo item, né? No mesmo item não, desculpa. Com o mesmo enunciado, então possivelmente foi o item abaixo, também tratando de organização da administração. Então, essa pergunta aí que a gente está fazendo, ela vai ser exatamente essa pergunta aqui vai ser exatamente analisando a administração em sentido objetivo e a administração em sentido subjetivo. A gente sabe que a administração em sentido subjetivo é composta pelos órgãos, pelos entes, pelas entidades, né, e pelos agentes públicos. Os agentes públicos estão dentro dos órgãos, os agentes públicos estão dentro das entidades da administração. E a administração pública em sentido objetivo é a própria função administrativa. É quando a administração age, é quando a administração ela atua, certo? Então, perceba, eu vou ler a questão e a gente depois comenta a questão. Em sentido objetivo, eu fazendo essa questão, eu já percebo que esse ponto aí é o ponto principal, né? Esses termos aí são os termos principais da questão. Em sentido objetivo, a administração pública designa
os entes que exercem a atividade administrativa de forma a balizar a execução da função administrativa. Então, vamos lá. Aonde estão os entes da administração? Na administração em sentido objetivo ou na administração em sentido subjetivo? Eu tenho certeza que você disse que os entes da administração, eles estão compostos na administração em sentido subjetivo. Ó, subjetivo é quando tem subjetividade. É quando eu tenho pessoas que vão pensar qual é a melhor forma de agir no caso concreto, certo? Para quem? Para o ente para qual ela trabalha, né? Ou seja, vamos exemplificar. Eu, policial civil, eu sou servidor do Estado de Alagoas. Então, quando eu agir utilizando o regime jurídico de direito público, eu tenho que agir em nome de quem? Do ente que eu sou servidor, né? Que eu sou servidor. Então, eu vou agir em nome do Estado de Alagoas, em nome do meu órgão, Polícia Civil do Estado de Alagoas, beleza? O nome dessa teoria é a teoria do órgão. Eu sempre falo isso, né? Para ficar na cabeça do aluno. A teoria do órgão é o seguinte: a vontade do agente, ela se equipara ou ela se traduz, né? É a vontade do órgão, certo? É a vontade do ente a qual aquele agente público, o qual aquele agente público é servidor, né? É servidor, certo? Então, o Estado, a vontade do Estado, ela é personalizada, né? Personificada na vontade do agente. Isso é a administração pública em sentido subjetivo. Por quê? Porque tem subjetividade, tem análise do servidor. Tá certo? Tá certo? Então, a gente percebe aqui que a questão está errada. Por quê? Porque, em sentido subjetivo, eu tenho em sentido objetivo, é a própria função administrativa. Então, vamos lá. Coloca aqui. Coloca a observação no teu caderno. OBS. OBS. Administração em sentido objetivo é a própria função administrativa. Já a administração em sentido subjetivo é o quê? São os entes, ou seja, as entidades, né? Entidade quer dizer as pessoas jurídicas, né? Estado, União, Distrito Federal, municípios, autarquias, os órgãos e os agentes públicos que pertencem que estão dentro dos órgãos, que estão dentro dos entes, beleza? Então, cara, nunca mais esquece isso. A administração em sentido objetivo, é a própria função administrativa, certo? Já a administração pública em sentido subjetivo, lembra sempre assim, eu tenho sempre na minha cabeça que é o seguinte: a administração pública em sentido subjetivo, vou botar essa coisinha aqui, são os entes, os órgãos e os agentes públicos, porque tem subjetividade, pô. Tem subjetividade, né? Tem o cara raciocinando, analisando qual é a forma mais correta de agir, certo? Eu creio que... Vamos lá, vamos para mais uma, antes de encerrar o tempo aqui da reunião. Ministério Público Estadual do Ceará, questão 2020, beleza? Então, próxima questão diz assim, ó. No que diz respeito à administração pública direta, à administração pública indireta e aos agentes públicos, julgo o item que se segue. Até agora ele disse o quê? Basicamente nada, né? Por quê? Porque ele pode perguntar 1 milhão de coisas no que ele colocou aí no enunciado. Então, a gente vai exatamente destrinchar o que a pergunta em si, o item em si, vem falando, beleza? A administração pública indireta, então, o ponto-chave desse enunciado é as palavras administração pública indireta. Quando você circular a administração pública indireta no seu material aí que você imprimiu, né,
Você já puxa uma setinha e bote. Já puxa uma setinha e bote. Uma forma aqui. E bote autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, você já bota isso aí, beleza? Para você saber o que é administração pública indireta. Você puxa uma setinha e escreve. Por quê? Porque o seu cérebro vai saber que o que você lê para frente, se não estiver falando de qualquer uma dessas, está errado. Certo? Por quê? Porque o enunciado começou falando de administração pública indireta. Então, vamos lá. A administração pública indireta é composta por órgãos e agentes públicos que, no âmbito federal, constituem serviços integrados. No âmbito federal, constitui serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República. Olha o erro da questão. Da Presidência da República e dos ministérios. Perceba que a questão está errada. Por quê? Porque ele começa falando de administração indireta e ele termina falando de Presidência da República. Presidência da República é administração direta. Direta. Beleza? Os ministérios é administração direta. Os ministérios é uma desconcentração da administração direta. Tá certo? A gente percebe que a questão 5, aí, a quinta questão que eu estou respondendo, está errada. Beleza? Vamos interromper aqui, porque estou vendo que a próxima questão é grande. Interrompe. Vou abrir uma próxima aula, tá certo? Enquanto isso, você já aperta no link da próxima aula, beleza?